Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, onde a gente comenta tudo o que acontece no mundo e impacta aí as bolsas. Então a gente fala sobre a microeconomia, a macroeconomia, questões políticas do Brasil e do mundo e também comentamos sobre toda a parte que você precisa saber sobre as commodities. Falamos sobre clima, falamos sobre frete, falamos sobre plantio, condições das lavouras e muito mais. E vamos dar início aí, então, falando sobre as commodities que caíram muito bem no dia de ontem, né? Ontem a gente teve basicamente os ursos, que a gente chama, né, que são os vendedores, tomando conta do mercado, ou seja, o urso ele ataca de cima. Basicamente, quando a gente vê um movimento baixista na bolsa, a gente diz que os ursos estão em campo, tá? Então a gente viu aí realmente uma queda bem expressiva, principalmente para a soja que caiu mais de 20 pontos, 20 cents por bushel, tá? A parte de trigo hoje sobe 0,28%, milho segue caindo 0,13%, a soja está dando uma recuperada, entregando um pouco da queda que teve ontem, né? Soja aqui no momento sobe 0,46%, a gente tem o farelo de soja subindo 0,5% e o óleo de soja subindo 0,2%. Na parte de energia, a gente tem um petróleo hoje subindo novamente, acima dos $90, subindo 1,08%. E minério de ferro, que ontem também caiu muito bem, hoje sobe 0,87%. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou aí o semanal dessas commodities, né? Sempre gosto de mostrar para vocês. Vamos começar aqui então pelo petróleo. O petróleo que hoje faz um dia bonito, né? Nesse gráfico aqui, cada barra significa um dia, tá? Comentei com vocês que ele deveria ir em busca lá dos 93, foi praticamente lá, né? Foi 93,05, estava marcado ali no gráfico 93,37, né? Praticamente cumpriu aí o objetivo gráfico para o petróleo, né? O esperado agora o que é? Um descanso para posteriormente vir a romper aqui essa região. Não seria natural ver esse mercado rasgando logo de cara esse patamar dos 93,40 aqui, tá? Mas enfim, para a semana a gente teve o que no petróleo? O petróleo fechando estável, tá? Até o momento, petróleo aí com uma alta de 0,03 na semana, praticamente no 0 a 0, né? Para a parte de óleo de palma, no semanal, o que a gente tem? Deixa eu só ver aqui no diário para vocês como é que tá no dia de hoje, né? Então, óleo de palma subiu 0,08, bem pouquinho mesmo. Isso aqui já está fechado, tá? Porque lá a gente tem um fuso horário bem grande, se eu não me engano são 12 horas de diferença daqui para o Brasil. Então lá já se encontra fechado, né? Para a parte do óleo de palma no semanal, a gente teve uma continuação do movimento de queda dele. Ele caiu na semana 1,17% e acabou puxando também o óleo de soja, né? O óleo de soja que na semana fez uma queda aí bem expressiva, tá, pessoal? Uma queda de 5,75%. Queda bem expressiva. Aqui nesse ponto, o óleo de soja ele encontra um suporte, tá? Aqui pode haver um descanso, então, nessa região dos 58,40. E a gente pode ver aí para a próxima semana, talvez, um repique dessa queda que foi bem intensa essa semana, né? Para a parte de soja, comentei com vocês ontem que o mercado vinha testar a região dos 13 e estava com cara de que deveria perder essa região, né? E de fato, ontem a gente teve aí um movimento bem intenso de queda. Soja que caiu 2% no pregão de ontem, perdeu aí, né? Marcou, fechou abaixo daquela região dos $13, fechando a $12,93 por bushel. O que é esperado para frente, né? Então agora a gente pode ver talvez um repique, lembrando que ainda está dentro daquela congestão, né? A gente comentou que ele vem lá de maio, aqui nesse gráfico cada barra significa uma semana, né? E a gente pode observar que desde maio ele vem nessa lateralização, então ele bate ali na região dos 13 e volta a testar os 14, mas em algum momento isso tende a se encerrar. Quando vai ser? Ninguém sabe. Porém, tá com cara aí de que agora tem uma chance boa de ele vir testar patamares mais baixos e acabar perdendo essa congestão aqui. Se isso for verdade, a gente pode esperar aí uma soja na casa dos $12 primeiramente, 12,60, e com o objetivo gráfico lá na casa de 11
dólares e 21 cents por bushel. Então, expectativa aí de uma queda mais pungente, né? Para a parte de milho, o que a gente tem? No semanal, o milho praticamente no 0 a 0, né? No momento com uma queda de 0,31%, naquelas mínimas do canal. Essa região aqui ela é complicada ainda, né? Precisaria ter algum movimento mais forte aqui para romper, mas a princípio eu acredito que o milho aqui ele deve sim descansar, fazer um movimento mais corretivo, lateralizado, antes de vir a perder esses patamares. Não tá com cara, parece que não tem força para fazer um movimento mais expressivo de baixa aqui no milho. Para o trigo sim tem espaço para uma queda, vim testar aqui embaixo. A princípio ele teria que perder essa região dos 5,70. No semanal o trigo vem caindo quase igual o óleo de soja, né? Vem caindo 4,5% no momento, uma queda bem forte para o trigo. E lembrando, se perder aqui na casa dos 5,70 dólares por bushel, ele pode vir a testar regiões bem mais baixas aqui na linha de referência do canal. Ontem as bolsas elas sofreram bastante, tá? Ao redor do mundo, repercutindo basicamente a fala aí do Powell, que disse que os juros eles devem ficar mais altos por mais tempo. Isso aí foi uma frase que deixou os mercados encucados aí no mundo, né? Tanto que a gente viu praticamente tudo caindo ontem. A gente viu o petróleo caindo, a gente viu o minério de ferro caindo, bolsas caindo forte. E basicamente o que a gente tem é que a perspectiva deva ser essa mesma e até vir mais um movimento de alta aí na taxa de juros dos Estados Unidos. A gente viu o S&P fechar com uma queda de 1,54%, Nasdaq fechando com uma queda de 1,82% e Dow Jones caindo 1,08%. Aqui no Brasil a gente também teve uma queda bem forte de 2,15%. É interessante comentar que na quinta-feira o Brasil ele fechou em alta, enquanto o mundo inteiro fechou em baixa, né? Então a gente fechou com uma alta de 0,74% e até por isso que a nossa queda aqui ela foi mais acentuada, né? Teve uma correção de 2 dias, por assim dizer, para acontecer aqui na nossa bolsa, né? Então do dia anterior, que só a gente subiu, então já tinha 0,74 pelo menos para cair, como tudo estava caindo, né? E principalmente aí as commodities que puxam o Brasil, né? Que puxam a bolsa. Então a gente viu aí uma queda mais exacerbada aqui na nossa bolsa. Como que está hoje? Ásia e Pacífico fechou recuperando. Xangai fechou com uma alta bem interessante de 1,55%. Hang Seng com uma alta de 2,6%, altas fortes lá na China. Japão com uma queda de 0,68%. Coreia do Sul com uma queda de 0,27% e Austrália com uma alta de 0,05%. Para a parte de Europa, seguimos vendo queda, tá? Europa que estava aberta ontem, enquanto a bolsa dos Estados Unidos vinha caindo e continua fazendo um movimento de queda aqui, né? Europa realmente está complicada, né? Eurostock 50 no momento cai 0,3%, que seria o principal balizador ali da Europa, né? A gente tem para a parte do Reino Unido que ontem subiu, foi contra as outras bolsas da Europa, basicamente porque lá a inflação, os dados que saíram, eles vieram melhores do que esperado, e isso deu uma animada nos investidores lá do Reino Unido, e o Reino Unido novamente vem descolado, né, subindo 0,55%. Destaque de baixa para a Europa hoje fica por conta da bolsa da França, que cai 0,52%. Em termos de futuros, o que a gente pode esperar do mercado estadunidense, né, que já está aberto, já está negociando? A gente vê uma leve alta no S&P 500, que sobe 0,21%, e na Nasdaq uma alta de 0,38%. Para a parte de dólar, a gente tem um dólar contra as principais moedas do mundo subindo 0,21% e um dólar mais fraco contra países emergentes, tá? Em queda, perdendo força contra moedas de países emergentes. Então, o dia parece meio misto, né, pessoal? A gente vê aí a Ásia subindo bem, a Europa caindo, futuros de Estados Unidos em leve alta. A gente, por um lado, tem um dólar contra as moedas de países desenvolvidos subindo e, pelo outro, caindo contra países emergentes. Então, hoje, a princípio, parece ser um dia mais lateral.
Então, na parte de agenda, a gente tem para os Estados Unidos às 10h45 da manhã saindo o PMI do setor de serviços. Lembrando que o PMI ele traz basicamente aí o indicador de força da economia, né? Segundo os gestores. E a gente tem uma perspectiva de um dado de 50,6 lá para os Estados Unidos. Lembrando que esse dado, se ele vier acima da marca de 50, ele indica expansão da economia e abaixo de 50 ele indica contração. Então, para os Estados Unidos, acaba que nesse momento ainda é interessante ver sim um dado um pouquinho mais forte, né? Por quê? Porque senão eles caem naquela ideia de que a economia dos Estados Unidos vai em algum momento entrar em recessão e daí com juros altos isso fica muito ruim. A princípio é bom para eles seguirem como está nesse momento, né, em questão de serviços aí do PMI, indicando expansão, porque isso está segurando as bolsas lá, né? Apesar de que ele impacta sim em uma inflação mais longa ao longo do prazo, mas ainda assim indica que não vai ter uma recessão, que seria o pior dos cenários, né? Que indicaria uma estagflação lá para os Estados Unidos. Então, no momento, esse dado aqui vindo mais em linha, ele é mais interessante. Fora isso, a gente não tem mais nada de interessante aí para a nossa agenda que chame a atenção e que possa mudar com o rumo das bolsas aí. Então, uma agenda bem fraca, somente às 10h45 da manhã. Pessoal, a todos um grande abraço, obrigado pela companhia de vocês aí durante a semana e nos vemos de novo na segunda-feira.